Olá, bom dia no nome de Jesus. Mais um fim de semana juntos aqui para falarmos das coisas de Deus. E hoje o Espírito Santo tocou muito meu coração, porque me colocou um peso para eu falar com vocês a respeito de um tema muito delicado e que eu peço a Deus que me capacite para tocar o teu coração segundo a vontade e o agir do Espírito Santo na sua vida, não naquilo que eu penso, naquilo que eu creio. É sobre o tema da morte. Estamos vivendo uma loucura com tantas mortes, quantas pessoas perto de nós estão passando por isso, passaram por isso, morreram, e muita gente está muito triste, com muitos problemas, mas nós cristãos às vezes nos mantemos omissos e não comentamos com as pessoas algo sobre a morte, porque temos medo, não conhecemos a palavra de Deus, e a Bíblia deixa claro que nós não devemos ser ignorantes a respeito daqueles que já dormem, um sono eterno, mas que Jesus garante que vai acordar todas as pessoas deste sono eterno chamado por ele de morte. Ou seja, quero falar com você sobre a morte, mas dar a você aquilo que eu recebi depois que a minha mãe morreu, aquilo que eu recebi do Senhor, que foi uma palavra de esperança, porque quando você conhece a esperança que nós temos como cristãos depois da morte e a esperança que nós que aqui ficamos temos de encontrar com os nossos entes queridos, nos faz ter esperança e nos faz diminuir a tristeza. Mas o que acontece? Muitas vezes você fica chorando, fica triste. Sim, pode chorar sim. A Bíblia deixa muito clara que Jesus, quando seu amigo Lázaro morreu, chorou. O choro é maravilhoso porque o choro limpa o nosso coração. Tem uma passagem bíblica que me deixa muito tocado, foi quando morreu um filho de um rei, e ele soube que aquele filho morreu, ele subiu ao seu quarto, ele gritava e gritava, filho meu, minha mulher, meu marido, meu parente, por que morreu? E o rei gritava assim, por que não fui eu que morri e foi você que morreu? Ou seja, gritar faz bem, porque os amigos de Estevão, depois que viram Estevão ser apedrejados, foram lá e choraram e bradaram a tristeza de haver perdido um amigo. Mas a Bíblia também deixa clara que essa é a única verdade a qual nós vamos passar. Jesus, no início, como verbo encarnado, através do Espírito Santo, deixou bem claro que nós somos pó e do pó nós vamos voltar. Então, dizem em Eclesiastes que essa é a verdade, é o mal que todos vão passar. Ou morremos ou morremos. Mas Jesus dá uma esperança de que ele vai voltar aqui à terra, onde ele ascendeu, subiu aos céus, ele vai voltar e vai buscar aqueles que são seus. Ele nos dá essa esperança. Então você tem que entender, eu tenho que entender que nós podemos chorar diante da dor, nós podemos ficar tristes, nós podemos sentir, mas nós temos que ter esperança de algo essencial. Esse é o trajeto que o Senhor deixou para a gente. Mas o mais importante desse trajeto é entender que, prematuramente ou não, quando uma pessoa morre, ela cumpriu a sua missão dada por Deus. Porque Deus, quando criou-nos, ele soprou em nosso nariz o sopro de vida, e esse sopro de vida é tirado de nós quando morremos e imediatamente sobe a volta ao Criador. E nós que fomos feitos alma vivente, ao morrermos, ao sermos chamados para os céus junto do Senhor ou para um outro local, se nós não confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito imediatamente sobe para o Senhor Jesus e o nosso corpo aqui fica. Mas às vezes você fala, mas eu queria falar com ele, eu queria conversar. E eu lembro de uma situação muito triste na nossa vida, eu e o meu irmão e o meu pai, quando perdemos a minha mãe. Eu e o Ronaldo estávamos lá em Lins, no Hospital São Lucas, e o meu pai chegou e nós tivemos que dar a triste notícia que a amada mulher dele, a Dona Aldinha, havia falecido. E o que aconteceu? A primeira coisa que o meu pai falou, mas não pode ser, eu quero falar com ela, eu preciso falar com ela, eu tenho tantas coisas para falar para ela que eu não falei. Ou seja,
A gente, às vezes, gostaria de falar com os mortos, de conversar com aqueles nossos queridos que morreram, mas a Bíblia deixa claro, eu respeito todas as outras religiões, a Bíblia deixa muito claro que há um grande abismo entre nós que estamos vivos e aquelas pessoas que estão dormindo o sonho eterno, que morreram, que estão com o Senhor ou estão em outro local. Há um abismo muito grande e nós não temos como ultrapassar esse abismo. Algumas religiões acham que conseguem, mas não é verdadeira, segundo a luz da palavra de Deus. E esse abismo só vai ser suplantado, só vai ser passado como uma possibilidade quando Jesus voltar. Jesus nos deixa assim essa maravilha e esperança. Ele nos garante que quando ele voltar para buscar a sua igreja, depois desse tempo difícil, o que vai acontecer? Os nossos mortos, os nossos entes queridos vão ressuscitar dos mortos. Eles vão sair e nós vamos nos encontrar, nós, os nossos entes queridos e Jesus, e vamos subir com Jesus aos céus e vamos morar sempre com Jesus para o resto das nossas vidas. E lá vamos viver eternamente. Mas até que isso aconteça, até que Jesus volte, ou que eu e você morramos, não sabemos como vai ser, só está na mão do Senhor, ninguém sabe o dia de amanhã. O que vai acontecer? Nesse período que nós estamos aqui, os nossos entes queridos, como eu já disse, o seu espírito voltou para o Senhor, está lá no céu. E ele, lá no céu, ele está na habitação do Senhor. A Bíblia deixa claro, olha que maravilha, que os nossos entes queridos, a sua mulher, o seu filho, o seu marido, o seu parente, aquele seu amigo que faleceu, ele está hoje ou num lugar de total desprezo, ou ele está com Jesus, isso é o mais importante. E vamos primeiro falar de estar com Jesus. Se ele estiver com Jesus, ele está na habitação, no templo com Jesus, e lá a palavra diz que o próprio Jesus vai estar pastoreando os nossos entes queridos. Os nossos entes queridos estão nos mananciais de água vivas. O próprio Jesus está servindo águas vivas para aquelas pessoas que nos deixaram, que morreram e que cumpriram a sua missão aqui na terra e estão com o Senhor. Então, quando você entende isso, que os nossos entes queridos estão lá, que lá junto com Deus, com a essência, com o máximo, como diz o hinduísmo, com o grande Brahma, com o grande Alá, com o nosso grande Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que onde ele está nos céus, o que vai acontecer? Nesse momento, Jesus enxuga toda lágrima, toda tristeza. Lá não há tristeza, não há dor, não há lágrimas, não há planto. E a Bíblia deixa claro que quando nós morremos, imediatamente os nossos pensamentos, as nossas tristezas, as nossas faltas de perdão, as nossas mágoas, as nossas alegrias se acabam. Prestem bem atenção, a Bíblia deixa, se acabam. Então não se preocupe. Temos que fazer e aproveitar a vida enquanto estamos vivos. Ao morrer, nós cristãos acabamos. Tudo fica, o corpo fica, a alma se extingue, somente o espírito volta ao Criador e lá aguarda a vinda dele e junto com Jesus para nos buscar e morarmos eternamente com o Senhor no céu. Mas às vezes você escuta, mas eu vi uma carta, meu filho que morreu escreveu uma carta. Que pena, eu gostaria que fosse, mas já esse abismo nós cristãos não podemos acreditar. Sabe por quê? Se você acha que o seu filho, com a minha mãe, que o seu ente querido que faleceu, estando com Deus, com a essência, vai estar preocupado conosco, seria uma afronta ao Senhor. E outra coisa, eu tenho certeza, se a minha mãe olhasse aqui para a terra, para a nossa família, os problemas que nós vivemos, ela ficaria muito triste. E a palavra do Senhor garante que quem está com Jesus não tem tristeza, não tem problema, então ela não intercede, ela não pode interceder por nós, os mortos não intercedem por nós, os mortos não falam conosco, segundo a nossa religião, segundo o cristianismo, os mortos não falam conosco porque eles estão com o Senhor Jesus, aguardando a volta de Jesus na terra com ele para nos buscar a viver eternamente com o Senhor. E como eles não falam conosco, cuidado quando te oferecem, quando te dizem que você está recebendo uma mensagem de um ente querido que partiu. É uma boa intenção, é bonito, mas nós cristãos não precisamos disso, porque nós sabemos, primeiro, que nós vamos voltar a encontrar com os nossos entes queridos, que tudo que passou nessa vida acabou debaixo do céu, ficou aqui, ninguém tem a capacidade de cruzar esse abismo a não ser o Senhor Jesus, e ele garante que os nossos entes queridos que morreram, que estão com ele, estão no melhor lugar que podia estar, voltaram ao Criador, voltaram à essência da vida. E é isso que eu quero dizer, e a palavra deixa bem clara, que você traga
em mente, na sua mente, aquilo que te dá esperança. Traga a esperança de encontrar com seu ente querido, com a minha mãe querida, com a sua esposa querida, com seu filho querido, seu marido querido, a esperança de encontrar com ele. Faça tudo para que você seja digno de que, ainda enquanto você está na terra, possa ir morar com o Senhor nos céus. Esse é o grande cuidado, porque se você não se cuidar, você não vai poder morar com o Senhor no céu, e aí você não vai ter esse encontro de esperança com o seu ente querido. Então, em nome de Jesus, lute e traga esperança, esse reencontro com as pessoas que morreram, que nós tanto amávamos. Mas lute também contra a sua carne, para que você seja cada vez mais uma pessoa digna de receber do Senhor o bilhete para ir morar com Ele nos céus. E se por acaso, hoje ou amanhã, você ou eu, algum ente querido, não é pelo Covid, não é por nada que vamos morrer, mas sim com uma missão cumprida, mais temprana, mais rápida ou não, é uma missão que foi cumprida e o Senhor chamou o seu espírito para junto dele, para viver junto com mananciais de água viva. Traga sempre essa esperança no seu coração. E o mais bonito, no livro de Daniel, diz algo que a gente aprende de criancinha: morreu, está no céu, olha aquela estrelinha. É verdade, a Bíblia deixa muito claro que quando nós somos pessoas dignas, pessoas boas, enquanto vivemos nessa terra, buscamos semear o bem, semear a alegria, seguimos a Jesus Cristo, ao morrermos, ao deixarmos nosso corpo aqui, deixarmos nosso ódio, nossa briga, nossos problemas, nossas alegrias aqui nesse mundo e subirmos o nosso espírito ao céu, nós somos transformados e brilharemos como estrelas no firmamento. Então, meu querido, minha querida, infelizmente os nossos entes queridos não podem nos abençoar. O único que nos abençoa, o único que também intercede por nós é Jesus Cristo. Mas se você quer ter uma relação espiritual com aquele ente querido que morreu, espere anoitecer, cheio de esperança, olhe para o céu, veja as estrelas e lá a certeza, o seu querido, a sua querida vai estar brilhando, te iluminando. Isso sim, ele te ilumina com a luz das estrelas do Senhor. Mas quem fala contigo, quem fala comigo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, que diz para você hoje: tenha esperança desse reencontro, porque eu quero estar com você e nós vamos todos estar junto com o Senhor Jesus, chamado e conhecido como a bodas do Cordeiro, morando com Ele no céu por toda uma eternidade. Que Deus te abençoe. Não sejamos ignorantes a respeito dos que morreram. Sim, tenhamos esperança de um dia reencontrarmos com todos aqueles que amamos. Deus te abençoe no nome de Jesus e que o Senhor possa tocar o teu coração doído de você ter lembrado do seu ente querido, mas ele está lá com Jesus. Fique tranquilo, ele não está em hospital, ele não está passando por tratamento, não. Imediatamente, Jesus é maravilhoso, imediatamente aqueles que morrem são levados imediatamente à presença de Deus. Essa semana uma colega minha aqui no consultório, uma paciente minha, disse: eu tenho tanto medo, por isso que eu acendo velas no caminho para chegar até o céu. Não precisa nada disso, você tem que preparar o caminho aqui e agora. Não perca a chance, porque aqueles que não estão morando com o Senhor Jesus nos céus estão num lugar de total ignomínia, de total esquecimento, num lugar muito quente e não agradável, onde nós não queremos estar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, traga no seu coração a esperança desse reencontro e que Deus console a tua tristeza, no nome de Jesus. Se gostou, passa para frente, é isso que a gente quer e Deus te abençoe.